Você era preso, tirado da sua casa e acabou. Eu não sei se assistiram o filme lá, Eu Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar ano passado, da Fernanda Torres. Tem uma cena que os militares entram na casa, pegam lá o Selton Mello, lá, que é o Rubens lá, e levam ele e não explicam por quê. Isso é o AI-5. Você tinha um poder total. E você tem um poder total para o Estado poder reprimir e censurar. Aí uma das coisas mais estranhas, voltando àquela pergunta, o que te irrita, é quando vem uma pessoa querendo a volta do AI-5. Então, Muita gente. Senhora. Agora, quando tinha aquelas manifestações a favor da intervenção militar, muitos queriam a volta do AI-5. E olha a contradição, o AI-5 tira de você o direito de se expressar. Você está usando o seu direito de se expressar, pedindo para que volte uma lei que tire o seu direito de se expressar. Aí nessa hora, mais uma vez você vê aquilo, você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. eu acredito que, mais uma vez, né? O cara que vai defender o militar, ele naturalmente ele vai ter a visão a qual ele deve ter passado. Tudo depende do... Depende do ponto de vista de novo. Eu fiz tiro de guerra, mas não sou militar. Mas serviu ou foi... Servi. Foi bom? Péssimo. Servir em Londrina... Não, porque eu não queria, né? Meu irmão mais velho foi, aí ele foi um dos melhores ali, daí eles acharam que ia ser igual, mas... Aquela expectativa, né, professor? Expectativa e realidade. Vantagem, meu irmão mais novo não precisou fazer, né? Porque eu fui tão ruim, que eles falaram, não, mais um dessa família não. Então, acabou que eu salvei o mais novo e fui prejudicado pelo mais velho, mas tudo bem. Beleza. O professor, a partir do momento que os militares assumiram ali em 64, quais foram os principais acontecimentos ali, os mais marcantes, né? Teve aquela questão dos... Como é que é o nome? Atos institucionais. O AI-5 lá, AI-5, o famoso AI-5, né, que parece que foi o mais zoadinho lá. O que de principal que aconteceu nesse período? Tá, então a gente imagina o seguinte, primeiro que um grupo de militares toma o poder, né, e eles instituem, assim, uma presidência de um primeiro deles, Humberto de Alencar Castelo Branco, que participou da Segunda Guerra Mundial, tinha um currículo muito bom, inclusive, e ele vai ser o primeiro presidente. É interessante entender que ninguém imaginava o que estava acontecendo. Porque qual era a ideia? Que ele entraria, o Castelo Branco, ou os militares entrariam, limpariam a casa para voltar à normalidade sem a suposta ameaça que o Jango traria. Só que o que era uma coisa rápida durou 21 anos. Porque terminado o momento que eles começam a impor as regras, então ditar, eles passam a não mais querer abandonar o poder. Então, depois do Castelo Branco, aí ocorre a partir do governo dele, começa a se criar os atos, aliás, antes do governo dele, atos institucionais, que é uma imposição. Isso caracteriza uma ditadura. É quando o executivo, ele impõe uma regra sobre o Brasil todo e todo o Brasil tem que aceitar aquilo. Então, um ato que é institucional. Todo mundo conhece os 5 atos, mas foram 17 atos no decorrer de 21 anos. É que o AI-5 é o mais icônico. Então, é criado um ato para tirar o presidente para poder colocar o Castelo Branco. Aí, durante o governo dele, é criado mais atos. Atos que acabam com eleições diretas. Então, qualquer ditadura não tem democracia. Ditadura e democracia são totalmente opostos. Não tem como ter o mesmo espaço. Então, proíbe-se de eleições para presidente, depois para governador, enfim, vai tirando os cargos, o direito do povo brasileiro votar no cargo executivo, passa a ser imposto com grupos pequenos. E dentro desse contexto, acaba o governo Castelo Branco porque eles criam uma nova Constituição, porque para legitimar, cria-se uma Constituição. Então, a Constituição, ela fortalece toda essa ditadura e ele passa-se para um novo presidente, o Arthur da Costa e Silva, que é o segundo presidente. Só que quando ele entra, na verdade, um pouco antes já, muita gente que estava se tocando do que estava acontecendo já estava se opondo à ditadura militar, já estava se opondo ao regime militar. No governo Castelo Branco, no Costa e Silva, é quando muita gente que não tinha noção, que achava que ia ser rápido, viu que não ia ser tão rápido assim. Esse episódio exatamente, eu lembro do meu avô. Meu avô era um cara muito certinho, e eu perguntava muito para ele sobre sempre perguntei sobre a parte histórica, né? Meu avô, ele tem uma ideia, ele pegou tiro de guerra e também. E ele, quando foi pedir para a prefeitura de São Paulo para não pegar, para ser dispensado, um dos vereadores que apoiou ele não ser dispensado foi o Jânio Quadros.
Então acabou. Meu avô adorava o Jânio Quadros, enfim. Eu perguntava pro meu avô um monte de coisa. E meu avô sempre foi bem centrado, assim, enfim. E ele falou ele falou da história da eleição do Arthur, do Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Que ele era santista roxo. Na época, a televisão, né, todo mundo que tinha. E como todo mundo do grupo que trabalhava com ele, eles iam para frente da banca de jornal, esperar o jornal para ver as manchetes, para ter notícia, para você saber quanto que é o jogo. Não tinha TV, não tinha, enfim, não tinha internet, nada que você pudesse ter acesso à informação. E um dia ele viu lá no jornal, eleito novo presidente Costa e Silva. Ele ficou super preocupado porque ele não votou. Ele achou que iria poder votar, mas nem ele sabia que ele não podia votar mais. Aí ele volta para casa, fala para minha avó, esquecemos de votar. Eu tinha que ter votado, e como meu avô era muito certinho, né? Justificar. Nossa, justificar, e eu não lembro da minha avó, eu também não votei. Aí ficou aquela situação, aí ele descobriu que eles não podiam votar. E eu falei, vô, e aí como você se sentiu? Foi aliviado, que eu pensei que eu... aliviado porque eu não precisava ter votado, então ufa. Mas daí, claro, ele era bem consciente com a situação, e ele criticava também o regime, enfim, porque ele teve amigos que foram reprimidos, que foram presos, torturados, enfim. Mas aí, depois do Costa e Silva, o Costa e Silva acabou tendo uma trombose cerebral, ele não terminou o mandato dele. Aí colocou o Médici. Quando o Médici entra, o terceiro presidente militar, dos 5, quando o Médici entra, a oposição ao regime militar estava muito mais intensa, tanto em mídia estudantil, armada. E aí o governo Costa e Silva criou o AI-5 e o Médici é o que usou o AI-5 plenamente. O que é o AI-5? Que a gente alguns consideram que a partir daí começa a ditadura para valer. Na verdade, sempre foi ditadura, tá? É que o AI-5, ele legitima ao governo o poder total sobre a população. Então, os direitos civis foram anulados. Então, você não tinha direito a habeas corpus, direito político e civil, ele é totalmente cancelado. Eu posso te prender hoje. Você sai daqui na rua, um cara está preso. Por quê? Porque você fez isso, isso, isso. Com o AI-5, você não tinha nem o direito de saber o porquê. Você era preso, tirado da sua casa e acabou. Eu não sei se vocês assistiram o filme lá, Eu Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar ano passado, da Fernanda Torres. Tem uma cena que os militares entram na casa, pegam lá o Selton Mello, lá, que é o Rubens lá, e levam ele e não explicam por quê. Isso é o AI-5. Você tinha um poder total. E você tem um poder total para o Estado poder reprimir e censurar. Aí uma das coisas mais estranhas, voltando àquela pergunta, o que te irrita, é quando vem uma pessoa querendo a volta do AI-5. Meu Deus! Então, muita gente. Agora, quando tinha aquelas manifestações a favor da intervenção militar, muitos queriam a volta do AI-5. E olha a contradição, o AI-5 tira de você o direito de se expressar. Você está usando o seu direito de se expressar, pedindo para que volte uma lei que tire o seu direito de se expressar. Aí, nessa hora, mais uma vez, você vê aquilo, você respira fundo e, enfim. O governo Médici foi um governo, assim, marcado por os anos de chumbo, foi um governo em que a repressão foi mais intensa, entendendo que, pelo governo, ele não seria repressor, porque é muito mais caro o repressor. Melhor se eles todos concordassem com ele. Então, além da repressão física, a repressão psicológica, cultural, propaganda, muita forma de fazer com que acreditem que foi um período bom. E alguns que tem, e como o controle midiático era muito restrito, então você tem muita gente que até hoje traz a memória que foi algo bom. Terminado o governo Médici, o Brasil já apresentava várias crises. Aí o governo Geisel, que é o 4º presidente dos 5, ele já pega um Brasil que vive já crises em decorrência do contexto. Em 73 tem a crise do petróleo. Então, o Brasil já começa a viver crises em que o Geisel já fala, tá afundando o barco. Só que se eu acabar com a ditadura agora, devolver o poder para aqueles que até ontem eu estava batendo, eles vão se vingar. Então, eu vou fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Lenta e gradual é autoexplicativo. Segura para quem? Para os militares. Então, eles foram desmontando a ditadura. Quando o Figueiredo, que é o último presidente, assumiu, o Brasil estava já numa situação caótica. E para aqueles que falam que não foi ditadura, o lema do Figueiredo é: vamos fazer deste país uma democracia. Se o lema do presidente vamos fazer desse país, então não é. E a segunda parte da frase dele era muito boa. Vamos fazer deste país uma democracia. E quem não concordar, eu mando espancar e prender. A segunda parte não era normalmente muito exibida. Não sei por quê. E quando terminou o governo Figueiredo, já é 85, a situação econômica do Brasil estava absurda. Tanto que os anos 80, economicamente, é chamado de década perdida. Aí hiperinflação. Aí você vê o governo Sarney, que herda. O Sarney, até momentos antes do fim da ditadura, era pró-governo. Ele mudou de barco, ele
a hora certa para ficar com o time que está ganhando. Tanto que não houve a ditadura do Brasil não acabou com uma revolução, um golpe, não, foi uma transição bem pacífica até. Foi uma eleição indireta, não foi direta, que colocou o Tancredo Neves eleito, que acabou falecendo, e o Sarney assumiu, que até pouco tempo atrás ele era a favor da ditadura. E aí você tem, os anos 80, a conta chegando desses 21 anos de ditadura. Nesse período, Tiagão, que a galera costuma falar assim, não, mas teve uma época lá que o Brasil estava bem economicamente. Sim. Teve alguma uma combinação de fatores ali para causar essa impressão errada das pessoas? Então, olha, a gente fala do milagre econômico, Isso. Né? Então, o governo Médici, ele vivenciou o milagre econômico e realmente o PIB do Brasil chegou a bater 14%. Uma coisa inimaginável na época. Só que o PIB em si, ele é um índice. Isso não quer dizer que o PIB aumentando, então o Brasil conseguindo arrecadar, tanto arrecadar quanto exportar, enfim, são vários fatores que favorecem isso, isso vai trazer um aumento, uma melhoria real para a população brasileira, tanto que não trouxe. Então, o milagre econômico foi uma conjunção de muitos empréstimos, abertura ao capital estrangeiro, favorecimento de alguns empresários, porque tinha muito direito trabalhista que foi suprimido, greve, algumas... Então, você tinha um grupo de funcionários que não se rebelavam como antes. Então, você tem vários conjuntos de fatores que são positivos. Só que aí, quando vem a conta, aí você vê que o final da ditadura, a inflação estava mais de 200% ao ano, que é o governo Figueiredo. Então, o que acontece? O milagre econômico é igual você vai num hotel 5 estrelas. Enquanto você está vivendo lá, é maravilhoso. Agora, quando chega a conta, você começa a rever se compensava se não pegar um de 3 estrelas, um de 2, né? Sei lá, um Airbnb. Uns beirinha de estrada aí, né? Uns de caminhoneiro. Mas houve sim. Agora falar assim, mas teve algumas melhorias, né? Algumas coisas que realmente ocorreram, teve, por exemplo, a Itaipu foi construída durante a ditadura. E é inegável a importância. A Embraer foi criada durante a ditadura. É inegável também. Só que aí uma opinião pessoal, tá? Aí não é mais historiador, é o Thiago falando. Eu acho que a conta é muito alta.